Good afternoon, my sweeties. Bem-vindos à nossa correção da prova da AFA, né? Prova desse final de semana. Teacher vai fazer a correção completa em detalhes com vocês. O que eu sempre falo com os meus alunos nas nossas maratonas, nas nossas dicas, que uma prova dessa de interpretação, 16 questões, né? Não é uma prova que a gente pega o texto para ler completamente e depois vai para as questões. Não, a gente tem que fazer o contrário. Nós começamos com as questões e a partir delas eu vou ver o que eu vou analisar no texto, né? Pelas questões eu vou saber, olha, essa é uma questão direcionada, tem alguma parte ali específica que eu tenho que buscar a resposta? É uma parte mais geral do texto, né? Então, o que eu sempre aconselho? Vocês fazem primeiro as questões de gramática na prova, que são questões mais diretas. Hello, Larinha, bem-vinda! Depois você resolve as questões de interpretação, que são mais diretas, né, que te indicam ali onde está a resposta correta, e depois você passa para as perguntas mais gerais, porque aí você já vai ter uma ideia excelente. E detalhe, vocês separaram que esse ano a AFA trouxe uma coisa diferente? Olha só, não tem o título, tá bom? Gente, vocês vão ver que a minha prova aqui tá marcadinha, porque isso aqui é prova de um aluno que me mandou, de uma aluna, na verdade, que me mandou, e ela apagou as respostas, tá? Então as anotações aqui são dela, pra gente já corrigir o mais rápido possível, ok? So, essa parte aqui que a AFA trouxe, de não colocar o título, isso é uma questão típica SPSEX, ok? A SPSEX já fez esse tipo de pergunta em algumas provas, né, para o candidato escolher o título, mas isso foi uma novidade completa aqui na AFA, tá? Então vamos lá, como eu disse, eu vou fazer a leitura completa com vocês, aproveitem para pegar palavrinhas importantes, tá? And let's go. Sweeties, me desculpem aqui pela qualidade da projeção, mas é porque, lembrando, isso aqui eles não disponibilizaram a prova ainda, então estamos usando aqui fotos, ok? So, let's go, sweeties. Texto sem o nosso título, né? Vamos lá. Ao tomar uma decisão, é um impulso comum olhar e ver o que os outros estão fazendo. Nevertheless, olha só esse conectivo que é importante. Portanto, aliás, porém, tá? Nevertheless, porém, é frequentemente unclear, quando uma coisa não está clara. Frequentemente, não está claro se o caminho que todo mundo pode estar seguindo é bom para nós também, ok? As well, aqui também conectivo importante. Hello, Tainá, bem-vinda! After all, ok? So, no fim das contas, afinal de contas, às vezes, seguir a multidão tem mérito, ou seja, às vezes é bom seguir a multidão. At other times, outras vezes, é simplesmente a pressão dos colegas nos cegando. Peer pressure, ou seja, boa tarde, tá? É aquela pressão que você tem dos colegas, da sociedade, ok? O fenômeno, gente, olha que interessante. Deixa eu só comentar com vocês uma coisa da AFA. Tá vendo essa palavra aqui? Phenomenon. É fenômeno, né? Isso aqui já caiu na AFA como questão de plural. Eles já perguntaram qual era o plural dessa palavra. E você saber que isso aqui é singular te ajudaria a escolher a alternativa correta. Então, olha só, né? Para quem já fez provas anteriores da AFA, isso aqui poderia ser uma dica linda. Você saber que essa palavra está no singular e não no plural, ok? Então, o fenômeno de olhar para os outros e seguir a multidão, já vou dar a resposta, depois eu explico. Tem sido estudado pela ciência social por um longo tempo. Nevertheless, olha só esse conectivo que apareceu aqui e apareceu aqui de novo, né? Nevertheless, porém, essas descobertas nem sempre chegam àqueles que tomam a decisão individualmente. Therefore, outro conectivo, portanto, vamos rever por que as pessoas conform. Gente, esse aqui, quando eu falo que a pessoa conform a multidão, significa que ela segue o padrão estabelecido pela sociedade, ela segue o padrão ali que está sendo seguido pela multidão, ela conforme, ela concorda, tá? Porque fica parecendo conformar, né? O plural de phenomenon é fenômena. É uma palavra de origem latina. Fenômena, ok? O plural.
Plural irregular, anotem aí. Grande chance de cair em outros concursos, ok? Then, moving on. Então, portanto, vamos rever por que as pessoas concordam com a multidão e sob quais condições é uma boa ideia seguir o seu próprio caminho, ao invés disso. Go your own way, o seu próprio caminho. Né? Então, to start, para início de conversa, para começar, né? As pessoas tendem a olhar a opinião dos outros, especialmente quando elas estão incertas ou falta informação de outras fontes. Gente, essa palavra aqui no inglês, acho que eu vou até aumentar aqui um pouquinho, vamos ver como é que vai ficar. Let me just try here. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho para vocês. Very nice. Vamos lá. Essa palavra aqui, lack, significa falta, tá? Quando falta informação de outras fontes. Essa dinâmica foi apoiada, tá? Supported, foi apoiada pela pesquisa clássica do Sheriff, que explorou como a percepção de uma pessoa de um estímulo muito ambíguo pode ser influenciado pela opinião de outros. Olha que interessante, a opinião dos outros pode te afetar, né? Não é tanto novidade assim, né? Mas vamos lá. Sheriff pediu aos participantes, esse aqui é interessantíssimo, olha, to watch, para observar uma pequena luz num quarto escuro. Olha só, a gente tem aqui room, né? Lembrando que os adjetivos no inglês vêm antes do substantivo. Então, como que ele era esse quarto? Ele era dark and featureless. Gente, sabe o que significa feature no inglês? Significa característica. E o less é um sufixo que me indica sem, ou seja, era um quarto escuro e descaracterizado, sem características ali específicas, tá? E avaliar quanto daquela luz se movia. In actuality, na verdade, entretanto, olha que conectivo importante o however, entretanto, a luz nunca se movia de fato, a luz não movia. Mas a forma que a nossa percepção trabalha nessa situação nos dá uma possível ilusão de movimento, que é chamado o efeito autocinético, tá? Autokinetic effect, o efeito autocinético, ou seja, de algo que está se movendo. Então, nessa situação perceptiva incerta e ambígua, Sheriff, que é o pesquisador, ele descobriu que os indivíduos as pessoas estavam suscetíveis a influenciar a opinião dos outros quando tentando decidir quanto de luz estavam movendo. Infelizmente, né? Moving on here, unfortunately, infelizmente esse fenômeno também se estende a indivíduos, a pessoas seguindo a multidão, mesmo, gente, esse even aqui para enfatizar, né? Mesmo quando eles podem claramente ver que os outros estão errados, ou seja, mesmo que você vê que as outras pessoas estão erradas, a opinião delas pode te influenciar, right? Isso foi primeiro avaliado pelo Ash, que pediu aos participantes to pick a line para escolher uma linha de algumas escolhas of varying length. Então, essas linhas, gente, elas tinham comprimentos que variavam, que matched up, ou seja, que combinavam, né, que encaixavam ali com outro exemplo de linha dado para eles, né? From a percentual standpoint, de um ponto de vista perceptivo, a tarefa era fácil, já que a resposta correta de quais linhas eram realmente similares umas às outras estava claro. Entretanto, olha de novo o nevertheless aqui. Quando os participantes estavam rodeados de outras pessoas dando a resposta errada, eles geralmente conformed, lembra que a teacher falou com vocês? Não é conformar, é concordar, é seguir o padrão, é isso que significa conform. Gente, vocês se lembram do texto da AFA sobre musicoterapia? Aquele texto da musicoterapia em pacientes com câncer, caiu uma questão que tinha essa palavra conforme na expressão que eles pediram o significado. Então, quem já tinha estudado essa palavrinha antes já conhecia nessa prova também.
né? They often conformed, eles geralmente concordavam, olha, e faziam a escolha errada também. Então, olha isso, por mais que estivesse claro, a partir do momento que via as pessoas fazendo a escolha errada, isso afetava e eles escolhiam errada também. Thus, portanto, mesmo quando a resposta está correta, mesmo quando a resposta correta é clara, o que os outros estão fazendo e o que os outros estão fazendo é errado, that peer pressure, que é aquela pressão ali do colega, a pressão do parceiro que está ali do seu lado, pode ainda assim nos causar, nos fazer duvidar de nós mesmos e seguir a multidão. Por que que acontece isso de nós sermos tão compelidos, né, compelled, a seguir a multidão, mesmo quando está objetivamente claro que eles estão errados? De acordo com uma pesquisa mais recente, nós podemos, olha só, modal que indica possibilidade, né? Nós podemos simplesmente estar conectados dessa forma, wired that way. Especificamente, essas influências sociais podem, na verdade, mudar as nossas percepções e memórias. Portanto, olha só, vamos continuar aqui. Therefore, portanto, né? Portanto, mais do que esse rather than, gente, não significa ao invés de. O rather than também é usado para enfatizar um ponto em função do outro. Sabiam disso? Olha só, ele pode significar mais do que, como aparece aqui. Portanto, mais do que conscientemente fazer a escolha errada apenas para concordar com a pressão aí dos parceiros, dos colegas da sociedade, a influência de outros pode, na verdade, mudar o que nós vemos como a resposta correta no momento e lembrar como a coisa correta depois do fato. Olha só, você não só muda a sua opinião, como a sua memória é influenciada. Depois, ao invés de achar que a sua escolha que estava certa, não, você vai achar que o que estava certo é o que a maioria escolheu, mesmo que a maioria escolheu seja errado, tá? Além disso, nós podemos ter herding brains. Gente, herding brains, isso aqui é um mecanismo para alinhamento social, tá? With built-in components, com componentes embutidos que monitoram os nossos alinhamentos sociais e nos fazem, né, nos sentir bem quando nós seguimos a multidão também. Felizmente, esse efeito tem bons pontos também. Então, olha só, falou ali de coisas negativas, né? Que você pode escolher a resposta errada, influenciado pela multidão, mesmo quando você já sabia que estava certo. Hey, Guigui! Mas fala que pode ter ponto positivo também. Em muitos casos, a decisão feita em grupo pode ajudar os indivíduos a olhar além de suas próprias perspectivas particulares. Gente, private, boa tarde, Guigui! Private, particular, ok? E fazer decisões mais racionais. Furthermore, olha um conectivo de adição. Além disso, comportamentos em prol da sociedade altruístas podem ser influenciados e compartilhados através de tal concordância, né? Também. Portanto, outro conectivo, portanto, às vezes seguir a multidão ajuda as pessoas a se relacionarem bem e make better decisions too, e tomar boas decisões também. Esse verbo frasal, que foi questão aqui da prova, get along, significa ter um bom relacionamento com alguém, ok? Get along. Estamos terminando a leitura, né? Texto grande, gente. Eu sabia que a AFA não ia trazer o texto de uma coluna de novo esse ano. Foi uma exceção ano passado, né? Esse é um tamanho AFA de texto. E dessa vez eles não trouxeram um glossário, né? Given the above, ou seja, dado o acima, né? Falando nisso aí do acima, ao tomar uma decisão, é importante considerar se seguir os outros é uma boa ideia. Or is leading, ou está te tirando do caminho ao invés disso. Leading you astray, te tirando do caminho. Alguns passos simples podem te ajudar a descobrir isso. Figure out significa descobrir, ok?
Getting swept away, isso significa ser arrastado, sabe quando você fala, se deixar levar pelo que a multidão está falando? É isso aqui. Então, ser levado pelo que todo mundo está fazendo é geralmente um processo emocional e thoughtless. Ou seja, você não pensa sobre aquilo, é irracional. Não é uma coisa lógica, racional, que você está ali matutando, pensando. Não, você nem pensa, você só segue. Nós estamos concordando, né? Nós estamos seguindo o padrão simplesmente porque não demos atenção suficiente e esforço rumo a considerar nenhuma outra opção, ou seja, the easy way out, o caminho mais fácil, né? Portanto, a menos que você esteja numa situação de emergência e precise imediatamente seguir todo mundo rumo à saída mais próxima, esse ano a ESA a AFA não cobrou comparativo e superlativo, né? Mas olha só, the nearest, né? Então, a não ser que você precise achar a saída mais próxima, pode ser uma boa ideia to switch para mudar para um processo de pensamento mais deliberativo, né? Ao invés de, olha o rather than aparecendo aqui de novo, só que agora, ao invés de apenas ir com a sua reação inicial. Então, aqui fala, tudo bem, você pode até seguir a multidão, se, por exemplo, você está numa situação de emergência, você tem que resolver ali na hora, aí você segue todo mundo. Mas é melhor que você analise mesmo as outras opções, ok? Algumas escolhas e situações de tomada de decisão são mais individuais, enquanto outras, olha, enquanto outras são mais sociais. Portanto, é importante considerar a situação específica, ou seja, não tem uma fórmula mágica para tudo. Cada caso é um caso. Ah, essa é uma escolha individual ou envolve outros? Se você tem informação suficiente para deixar claro aliás, se você tem informação suficiente para fazer uma escolha clara por sua conta, né, on your own, por conta própria, ou você não precisa da aprovação do grupo, então você pode querer make up your own mind. Gente, olha só, essa expressão aqui, quando a gente fala make up your mind, significa se resolver. Você pode tomar a decisão, ok? Se você está pessoalmente incerto, olha, unsure, ou se você precisa do apoio de outros para fazer algo acontecer, então, né, ouvir a opinião dos outros, levar a opinião dos outros em consideração, pode ser uma boa ideia ao invés disso. Geralmente, aí estamos no último parágrafo, né? Geralmente é uma boa ideia avaliar as suas escolhas e decisões de múltiplas perspectivas. O mesmo é verdadeiro para seguir a opinião dos outros também. Embora possa não parecer desse jeito às vezes, especialmente in the modern day, no dia moderno da cobertura da mídia e social networking, todo mundo não está fazendo isso, o que quer que isso seja que você está considerando. Dado isso, antes de você seguir o conselho ou escolhas de um grupo particular de pessoas, pode ser uma boa ideia olhar para o que outros grupos de pessoas estão fazendo ou escolhendo também. Além disso, né, olha o aditivo, in addition, nós podemos aprender muito das pessoas fazendo escolhas contrárias a nós mesmos ou ao nosso grupo preferido. Particularmente sobre desvantagens. Gente, o que é um downside? É um ponto negativo, é uma desvantagem potenciais às escolhas que nós podemos não estar vendo. Portanto, se você if you do need, gente, tá vendo esse auxiliar aqui na afirmativa? Isso já foi questão da AFA. Quando nós usamos o auxiliar na afirmativa, antes do verbo, ele é usado para enfatizar esse verbo. Ou seja, if you do need, se você precisar mesmo olhar para os outros para ajudar. Aliás, if you do need to look to others, se você precisar mesmo olhar para os outros para ajudar a fornecer informação no que diz respeito a uma escolha particular ou decisão, então, it might help, pode ajudar procurar pessoas
with a few different opinions, com algumas algumas opiniões diferentes. Weigh your opinions. Gente, o que é weigh? Pesar, né? Então você procura as pessoas de opiniões diferentes, você vai pesar suas opções entre elas e figure out, e descobrir o que funciona melhor para você. Esse foi um texto tirado da psychologytoday.com e a AFA acessou ele, a banca, no dia 25 de março, ok? Não tivemos glossário aqui, né? E como eu disse, na hora da prova, eu sugiro que você comece pelas questões de gramática. Aqui nós vamos seguir a ordem para ficar bem organizadinho, ok? Número 1, marque a opção que traz um título apropriado para o texto. Deixa eu contar um bizu para vocês. Sabe onde você vai achar o assunto do texto? Bom, o assunto do texto, o assunto principal, ele é encontrado no título e no primeiro parágrafo. Se a questão te pede, né, para você encontrar o título, onde é que você vai achar o assunto principal para saber qual título tem que ser usado? No primeiro parágrafo. Quem vai fazer SPSEX, fica atento nesse bizu, que esse é um tipo de questão que já apareceu, que tem uma chance grande aí de aparecer de novo, tá? Então aqui nós temos 5 dicas para decisões melhores no trabalho. Não. Por que a tomada de decisão pode ser tão simples? Também não. Should you do? Você deve fazer o que todo mundo está fazendo? That's it. Você deve fazer o que todo mundo está fazendo? E o próximo, nova pesquisa sugere que máquinas podem dar melhores recomendações que pessoas. Not necessary. Né? Esse aqui eles nem comentam isso, que máquinas podem dar recomendações melhores, né? Teacher, para mim não estava muito claro, talvez no primeiro parágrafo. Esse aqui é um tipo de questão que você pode deixar para fazer por último, né? Que aí você já vai ter mais dicas de gramática. Se necessário, pode ser que você tenha que ler o texto todo? Pode, mas pelo menos você já vai fazer uma leitura mais focada. Você já vai saber o que a questão quer de você. É diferente de pegar o texto logo de cara, né? Sem analisar a alternativa e já fazer a leitura, né? Então, número 2. No segundo parágrafo, a opção que completa o gap corretamente na standard language, na linguagem padrão, é a nossa resposta correta. Deixa eu só colocar aqui, né? Então, aqui a nossa resposta correta foi a letra C. E aqui a nossa resposta correta é a letra B. Has been studied. Has been studied. Gente, isso aqui foi uma questão de voz passiva, tá? Isso aqui foi uma questão de voz passiva. Olha o by aqui, que é o nosso agente da passiva. Vocês se lembram que não é obrigatório, mas na voz passiva é muito comum o uso do by para me indicar quem pratica a ação, né? By social science, pela ciência social. E por que eu sei que é has been studied? Porque phenomenon é singular. Então, o fenômeno de olhar para os outros e seguir a multidão tem sido estudado. Has been studied. Isso aqui também envolve tempo verbal, que é presente perfeito. Olha a minha dica de presente perfeito aqui. For a long time. Esse for, ele é um indicativo maravilhoso de tempos perfeitos. Por quê? O tempo perfeito, ele faz essa ponte do passado com o presente, não é? Então, quando eu falo por um longo tempo, significa que começou no passado e ainda ocorre no presente. Então, tem sido estudado por um longo tempo, ok? Então, por isso que a nossa resposta correta aqui, né, no número 2, é a nossa letra C. Right? Nossa letra C. Depois, no número 3, letra B. Right? Letra C foi o primeiro, aqui é a letra B. Número 3. Earlier experiments, ou seja, experimentos anteriores, mostraram que letra A. Pessoas rodeadas por outros participantes podem ser levadas a fornecer a resposta errada. Lembra, a pessoa pode ter certeza, olha, essa tá certa. A partir do momento que ela está num grupo que está todo mundo marcando resposta errada, ou muita gente escolhendo resposta errada, ela pode ser levada a escolher errada também, por influência. Então, a letra A já está certa, ok? Na letra B, crenças pessoais fornecem orientação
Quando há incerteza e falta de informação. Geralmente, quando você está incerto e não tem informação, você tende a seguir um fluxo, né? Você vai ali pelo que a sociedade quer que você siga. 3. O efeito autocinético descreve como a luz pode melhorar a percepção das pessoas. Não, o efeito autocinético, como a gente viu, é a ideia que a gente tem de que algo está se movimentando, mesmo que não esteja. Autocinético. E letra D. A influência da opinião dos outros pode nos ajudar a tomar as decisões corretas. Mas o que o texto mostrou para a gente é que se deixar influenciar pelos outros pode fazer com que eu tome uma decisão errada, né? Com que eu escolha algo errado, right? Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora o próximo. Vamos lá. Olha só, essa é a outra parte da prova. Vamos para as outras questões. O número 4, de acordo com uma pesquisa mais recente, letra A, quanto mais as pessoas estão em controle de suas escolhas, melhor elas podem aí combinar com as suas preferências. Letra B, seguir a multidão não ocorre quando as pessoas veem que os outros estão errados, ocorre, a gente viu que acontece sim, né? Não é quando você vê que os outros estão errados, na verdade, né? Quando você vê ali que eles estão fazendo aquelas escolhas, então meio que você deixa a sua de lado e vai seguir todo mundo, né? As pessoas podem mudar suas crenças ou comportamento para se encaixar no grupo, ou letra D, as pessoas fizeram a escolha errada para evitar discordância. Bom, a pesquisa mais recente mostrou para a gente a letra C, né? Que as pessoas elas podem mudar suas crenças ou comportamento para se encaixar ali no grupo, fit in, encaixar, tá? Número 5, no texto a palavra even, quando eu mostrei para vocês lá na linha 31, né? E a linha 31, deixa eu só alternar aqui as nossas imagens. Vamos passar aqui para a linha 31 só para a gente rever. Olha só. Infelizmente, esse fenômeno também se estende para indivíduos, né? Pessoas seguindo a multidão, mesmo quando elas podem claramente ver que os outros estão errados. Então, esse even, e gente, é uma palavra que aparece muito nos textos da AFA, ele está sendo usado para enfatizar. Ele é usado para ênfase ou surpresa. Então, a resposta do número 5 é a letra A. A letra B fala que tem o mesmo significado que just, a letra C expressa uma ideia negativa e a letra D significa exatamente. Não, ele é usado para enfatizar, mesmo, ok? Aqui, na questão 6, foi interpretação e eles colocaram um pouquinho de modais aqui também, né, gente? Olha só, we ought to. O ought to é usado para quê? É usado para conselho, não é? Então, nós devemos considerar as coisas mais lentamente, more slowly, e intencionalmente para tomar decisões melhores. Sim, é o que ele fala, né? Número 2, quando sob pressão, pode ser válido seguir a multidão. Sim, você está numa situação de emergência, você vai seguir a multidão e tá ok. Número 3, ser levado pelo que outras pessoas estão fazendo é um processo racional. Não, nós vimos lá que é um thoughtless process, que é irracional. Então, a nossa resposta correta aqui do número 6 é a letra A. As alternativas 1 e 2 estão corretas, ok? Número 7, uma ideia recorrente no texto é que, letra A, cientistas encontraram uma resposta definitiva para por que as pessoas são compelidas a seguir a multidão. Gente, cuidado com essas coisas que limitam muito. Olha, uma resposta definitiva, é a resposta final, é tudo, é todo mundo, é sempre, é nunca. Olha que interessante, né? Essa aluna aqui marcou definite como palavra suspeita. A letra B, impactos sociais são reduzidos quando as pessoas concordam com a multidão? Não tem isso, né? Letra C, seguir o seu próprio caminho eventualmente irá te levar a decisões ruins? Não. E a letra D,
Seguir a multidão tem prós e contras? Exatamente, tem a situação negativa, mas tem os good points as well, né? Nós vimos aqui no texto que ele traz isso. Quer ver? Olha só, aqui no fortunately, né? Olha só. Felizmente, esse efeito tem bons pontos também, né? Tem pontos bons também. Então, ele tem prós e contras. Número 8. A afirmativa que está mais próxima relacionada à ideia encontrada no parágrafo 9 é. Então, nós temos ali, letra A, seguir os outros irá te tirar do caminho correto? Necessariamente, seguir os outros vai te tirar? Né? Ali apresenta situações que podem te tirar, mas não é isso que está falando nesse trecho aqui, tá? As pessoas are drawn to, então, elas são puxadas aí para as recompensas imediatas da escolha em potencial. Letra C, decisões individuais tendem a ser feitas para o benefício do grupo. Não, né? E a letra D, we're often balancing, estamos frequentemente balanceando entre o que é melhor para nós mesmos e para os outros também. Exatamente, that's it, sweeties. O 9, só para recordar, para a gente refrescar a memória, né? O parágrafo 9 é esse aqui, olha. Algumas situações, deixa eu marcar aqui para vocês, olha, esse aqui é o parágrafo 9, tá? Olha as nossas palavras-chave. Algumas situações, algumas escolhas e situações de tomada de decisão são mais individuais, enquanto outras são mais sociais. Portanto, é importante considerar a situação específica. É uma escolha individual ou envolve os outros? Ou seja, eu tenho que balancear. Aquilo é só para mim ou envolve um grupo? Ok? É isso que traz o parágrafo 9. Gente, parece bobeira, mas uma coisa que eu sempre indico o pessoal fazer nesse tipo de prova, né? Que tem texto longo, indicação de parágrafo, se pegou o texto, ainda está ali com a memória tranquilinha, numera os parágrafos, coloca o número ali rapidinho. Sabe por quê? Nas alternativas, eles podem colocar respostas que estão corretas, mas que não têm a ver com aquele parágrafo específico. Já vi muita gente cair nessa pegadinha. Não caiam, tá? Therefore, conectivo. O que significa therefore, gente? Portanto. Olha, vocês sabem que eu sou do tipo que fala, olha, pessoal, você não tem que sair por aí decorando lista de vocabulário, você tem que ir aprendendo aos poucos, não é? Mas eu te falo que conectivo é uma coisa muito boa de você saber a tradução, viu? Então, cheguem preparados para qualquer concurso, sabendo o significado de conectivos, tá? Até para a prova que não cobra conectivo direto, como é o caso da ESA, por exemplo, né? Mas os textos são formados com conectivos. Isso é parte importante para você compreender, ok? O que significa nevertheless? Porém, however, entretanto, thus, portanto, e furthermore, além disso. Olha o significado deles. Então, thus é sinônimo de therefore. Essa é uma questão que, se você já sabe os conectivos, você nem precisa voltar no texto. Você pode voltar? Pode analisar se aquela situação te apresenta adversidade, conclusão, adição, mas se você já sabe que cai muito e já sabe o significado, você otimiza lindamente seu tempo de resolução, não é mesmo? Vamos para o número 10? Os seguintes fatores podem influenciar as pessoas a seguirem a multidão, exceto letra A. Escolhas que expressam mais que um possível significado. Isso pode, né? Porque se tem mais de uma possibilidade ali, se a pessoa escolhe, se muitas pessoas escolhem um determinado significado, você pode mudar a sua opinião para seguir os outros. Então, isso pode influenciar. Letra B. A grande influência do grupo em membros para se comportarem como todo mundo faz, exatamente. Isso aqui, gente, é a definição para o verbo conform. Olha, é a grande influência do grupo nos membros para se comportarem como todo mundo faz, ou seja, eles vão conform, eles vão concordar com aquela situação, agir de acordo com o padrão. A letra C. Uma possível modificação na forma como percebemos e memorizamos as coisas devido a conexões sociais. Sim, lembra que isso afeta até a nossa memória, que depois a gente se lembra da coisa errada como a certa, porque a grande maioria escolheu? E a letra D.
Fatos mais objetivos, estatísticas, medidas e avaliações como fontes de potenciais decision, aliás, como fontes, né, de tomadas de decisão em potencial. Gente, se é um fato, né, aqui eu estou falando fatos mais objetivos, estatísticas, né, então isso não tem a ver. Né? Não tem a ver com seguir o grupo. Seguir o grupo, você está ali a opinião de cada um, então é aquilo que eu vou seguir. Se você tem um fato objetivo, se você tem uma estatística, aquilo deixa de ser uma opinião do grupo e se torna um fato, né? Então é esse aqui que é a resposta que a gente está buscando. Ele não tem a ver com o grupo, ok? Número 11. Marque a opção na qual a passagem expressa uma condição. Mais uma de conectivos aqui, né? From a perceptual standpoint, de um ponto de vista perceptivo. Letra B, a menos que você esteja numa situação de emergência, olha o unless aqui, gente. O unless, o if not, eles são conectivos famosíssimos usados para expressar a condição, não é? Provided that. Então, essa aqui é a minha resposta correta. Rather than, mais do que, lembra que a teacher contou para vocês que esse aqui tem dois significados, né? Mais do que conscientemente fazer a escolha errada. E a letra D, que é a adição, furthermore, além disso. Gente, eu sempre falo, né? Vocês já devem ter me ouvido falar por aqui, da gente tentar desmembrar as palavras quando não sabe o significado. Olha essa furthermore, a gente consegue fazer isso direitinho. O que é o further? Ele significa além. E o que é more? Mais. Então, além do mais, né? Vamos para o número 12? Estamos quase terminando. Uma pergunta indireta pode ser vista em... Gente, perguntas indiretas têm ali um início muito típico delas. Can you tell me? Could you tell me? Olha só o que a gente tem aqui. Ao tomar uma decisão, é comum observar o comportamento de outras pessoas. Isso aqui não é uma pergunta indireta. Letra B. Isso é uma escolha individual ou envolve outros? Isso é pergunta direta, né? Letra C. O experimento foi conduzido pelo Dr. Kowalski, que também recrutou os participantes. Isso aqui, gente, was conducted by, isso é exemplo de voz passiva, não é? O que a gente tem na voz passiva? O verbo be, verbo no passado particípio, e pode aparecer o agente da passiva introduzido pela preposição by. Então, isso aqui é voz passiva. E a letra D, isso aqui estava assim, de graça. Olha só. Could you explain? Quando a gente tem uma pergunta, could you explain why? Você poderia explicar por que nós somos tão compelidos a seguir a multidão? Isso é uma pergunta indireta. Okay? Lembrando, aqui eu quero saber pergunta indireta, não é discurso indireto. No discurso indireto, realmente não aparece aqui a interrogação. Aqui é uma pergunta indireta, que é uma pergunta dentro de uma pergunta. Você poderia me explicar? Por que nós somos compelidos a seguir a multidão? Tá vendo? Tem duas perguntas. Você pode me explicar? Por que a gente faz isso? Você poderia me explicar por que nós fazemos isso? Aí é uma pergunta indireta, tá? Número 13, verbo frasal. No texto, qual verbo frasal significa ter um relacionamento harmonioso e amigável? Gente, o que significa look to? Significa olhar para. Get along, ter um bom relacionamento, se dar bem. Look beyond, olhar além. E figure out, descobrir. Sweeties, verbos frasais não é uma coisa que você tem que conhecer só para fazer prova, tá? Porque tem matérias que a gente sabe que na língua inglesa formal é comum, mas no inglês do seu dia a dia nem é usado, certo? Igual no português. A gente estuda regra para fazer prova, mas a gente não usa essa coisa tão formal no nosso dia a dia. Mas verbos frasais, gente, eles são famosíssimos na língua inglesa. Na linguagem informal, em todos os contextos, os verbos frasais são verbos que vocês devem conhecer. Tá? Eles fazem parte do vocabulário recorrente da língua inglesa.
Número 14, marque a alternativa que mostra um sinônimo para downside. Lá na linha 115, a teacher mostrou para vocês que esse downside, ele significa o ponto negativo, ali uma desvantagem. E aí nós temos aqui, disruption. Disruption, perturbação, tá? Perturbação. Discomfort, desconforto. Disadvantage, desvantagem. Dislocation. Gente, dislocation, quando você fala que deslocou alguma coisa, pode ser luxação no inglês, tá? Ou deslocação também, ok? Quando eu tô falando de downside lá, eu tô falando de desvantagem. A minha resposta correta é a letra C, ok? Número 15, baseado no último parágrafo. A AFA sempre traz isso pra gente, né? Último parágrafo, podemos concluir que, baseado no último parágrafo, é seguro dizer que letra A, ao tomar decisões importantes, é útil, olha, helpful significa útil, formação de palavras. Gente, o que significa help? Ajudar, ajuda, e full, cheio de ajuda. Ou seja, it's helpful, ajuda muito a ficar aberto aos fatos e possibilidades que nós não queremos ou gostamos. Exatamente, o último parágrafo fala da importância de você pesar suas escolhas de acordo com os grupos diferentes, não é? Que isso te faz crescer, isso te ajuda. Our reasoning, a nossa razão sobre um problema pode nos levar a buscar, olha, Purcell, a buscar um maior entendimento de quem nós somos. Letra C, nós frequentemente, automaticamente aceitamos as coisas como verdadeiras antes de cuidadosamente deliberar, pensar sobre elas. Gathering, juntar todos os fatos e cuidadosamente pensar, né? Aqui quando eu falo think through, é quando você analisa os fatos, cada decisão é impossível. Cuidado, lembra aquilo que a teacher falou? De a AFA traz coisas que são mencionadas no texto, mas a gente tem que ficar atento ao que ele está pedindo aqui. Eu quero saber do último parágrafo. O último parágrafo fala, é esse aqui da letra A, que quando você vai tomar decisão, é legal você ficar aberto a fatos que você não gosta ou não quer. E o que seriam esses fatos que você não gosta ou não quer? Fatos que são opostos à sua opinião inicial, fatos que vêm de grupos diferentes, que diferem das suas crenças, né? E o número 16, é correto afirmar que o texto é... Esse aqui é legal, né, gente? Vocês se lembram daquele texto que a AFA trouxe sobre food shortage? Vocês se lembram disso aqui? Food shortage, que era da escassez de comida, que falava das causas, das soluções. Eles trouxeram uma questão dessa para falar que tipo de texto era aquele. Então é correto dizer que o texto é pessoal e informal? Ele não é pessoal, né? Ele está falando ali, expondo fatos que acontecem, não é pessoal. E ele é informal? Não. Letra B, informativo e de suporte? Sim, ele oferece informação, ele oferece suporte, né? A letra C, irônico e de reminiscências? Não. A letra D, lírico e sublime? Também não. Então, a resposta correta aqui do 16 é a letra B. Bom, o que eu achei dessa prova? Muita gente comentou aí, teacher, achei que esse ano, né, a AFA pegou pesado e tal. O que aconteceu aqui que foi o desafio? Vocabulário. Quem tinha se dedicado a estudar ali e treinar texto mesmo, fazer uma leitura, se acostumar com o padrão da prova, não assustou. Quem usava provas também para treinar, né, de outros concursos, também já até podia esperar esse aí, já sabia resolver a questão do título, já sabia que o primeiro parágrafo te ajudaria, né? Eu acho que nisso pode ter pesado um pouquinho. As respostas desse ano da AFA não foram todas Ctrl+C, Ctrl+V, né? De você simplesmente olhar ali e sair marcando com as respostas explícitas. Mas foi uma prova muito padrão. Gente, foi uma prova muito padrão. Teve nada que fugiu do esperado. A única coisa que foi diferente, mas que assim, não é absurdo de você pensar, não é uma coisa que seja mais difícil por ser diferente, é a questão do título, né? Porque o resto aqui, bem padrãozinho, bem dentro do que a gente estava esperando, ok? So, my sweeties,
Thanks a million. Quem tá aqui no ao vivo com a teacher, pode esperar a teacher encerrar a gravação pra gente conversar, tá bom? Quem tá assistindo o vídeo no YouTube, comenta aqui pra teacher o que que vocês acharam dessa prova, como é que vocês se saíram, quais foram as maiores dificuldades, ou o que que você achou tranquilo também, porque a partir das suas dúvidas, a partir das suas dificuldades, a teacher vai continuar criando material para te ajudar cada vez mais, ok? So, thanks a million. Nos vemos em breve. Bye!